Então, bora. Diário. Diário, ó, de novo. Ontem a gente tava nesse cara aqui, né? A gente esperava o quê? Que ele viesse, capturasse esse ponto de liquidez, para que ele viesse testar essa região de venda do 12 horas, tá? Então foi isso que ele fez. No diário, a gente já tem o primeiro toque da 20, depois que ele trouxe com potência o preço para baixo das médias, tá? Então a gente tem esse primeiro toque que ainda não chegou. Esse FVG que eu mapeei aqui é um FVG do 12 horas, tá? E aí, junto com ele, a gente tem algumas informações relevantes. A gente tem aqui, nesse primeiro, esse buy side liquidity e a média de 200 do 12 horas. Do 12 horas, não, acho que é do 4 horas, peraí. Do 4, isso mesmo. Deixa eu arrumar aqui, ó. Que aqui na legenda tá 12. A gente tem a média de 200 do 4 horas. Aqui em cima, a gente tem um outro buy side, que é a máxima desse carinha aqui, tá? Então, essa região, ó, além de ser uma região de pressão, é região onde tem buy side 2, tem a média de 200 do 4 e tem os 50% do FVG, tá? Do 12 horas. Então, a minha ideia hoje é o quê? Ontem eu falei pra vocês que provavelmente ele acumularia para ele jogar o preço para cima e capturar um pouco dessa liquidez aqui, para depois ele ajustar essa movimentação e subir de novo. É o que eu acredito que ele vai fazer, tá? Então, o ideal é que ele suba, traga o preço para cima, aí, ó, cento e poucos pontos, para que 200 pontos ele vier até o 360, para que ele capture essa liquidez e aí produza uma pequena correção, tá? Para que continue subindo. Acredito que esse mercado vai continuar subindo. Mas a gente não pode ignorar essa barra do 12 horas, tá? Da esquerda. Então, é essencial que ele capture esses topos aqui, ó. Topo um e topo 2. Então, a gente pode até, ó, fazer isso aqui. Não sei se vai ficar muito poluído, deixa eu ver, ó. Porque a gente, ó, só para vocês entenderem, ó. A gente tem nesse cara, a gente tem umas liquidez aqui e a gente tem liquidez aqui, ó, tá? Então, o ideal é que esse preço suba, capture essa liquidez, fale naquela regra 4, né? Fale em produzir novas máximas e traga o preço para baixo, para corrigir um pouco. Caso ele não cumpra isso na abertura, tá, do à vista, a gente tem a abertura. Ué, cadê meu. Ah, tá aqui. Caso ele não cumpra isso na abertura do à vista, não jogue o preço para cima já capturando esses caras aqui, porque nos 60 minutos, ó, a gente tem essa barra. Então, se ele não capturar isso aqui, ele vai induzir venda e vai subir estopando, tá? E aí a gente vai ter que entender se dá para entrar nessa venda ou não. Porque quando ele acumula próximo a uma região muito boa de liquidez, ele vai tender a manipular para distribuir para cima, ou para baixo, né? Nesse caso, para cima. Se ele está acumulando nessa região aqui, ó, tá? E ele não sobe para capturar isso aqui, ele tem dois movimentos. Ele pode subir, capturar isso aqui, produzir uma correção aqui para levantar o preço de novo, para subir com o preço, ou ele tem um cenário 2. Se ele não captura, ele vai induzir compra e ele vai fazer isso aqui, ó. Subir estopando e arrebentar com esse topo aqui, tá? Então, ele tá acumulando. A gente vai precisar entender para onde ele vai manipular. Se ele vier capturar essa liquidez primeiro, provavelmente ele faça esse cenário, tá? Se ele vier capturar para baixo, se ele vier para baixo sem capturar essa liquidez de venda, ele vai induzir compra e vai jogar para cima. Então, neste cenário, de induzir venda para jogar para cima, a gente vai ter que entender, num time um pouco menor, aonde ele vai parar. Se a gente olhar aqui pelo 12 horas, a gente tem um mini FVG. Deixa eu fazer pelo Profit aqui, pelo Black. A gente tem esse mini FVGzinho no 12, tá? Eu vou deixar ele mapeado aqui. Ele é bem ruim, vou te falar bem a verdade, tá? Porque ele tá em região premium. Então ele não é um bom FVG, mas se ele não capturar lá em cima, ele pode induzir até aqui, tá? Então eu tenho ele no 12, deixa eu ver se eu tenho ele no 4 horas. Se esse cara abriu aqui, subiu. Ó, eu não tenho ele no 4, eu só tenho ele no 12. Deixa eu ver se eu tenho ele numa hora. Eu tenho ele bem, bem pequenininho numa hora, ó. Eu tenho ele aqui numa hora, ó. Nesse cara aqui, só, tá? Não tá tão legal, não. Deixa eu ver como estamos no 15 minutos. 15 minutos ele existe um pouco mais em cima, mas aí, ó, o que que a gente tem no 15? Eu tenho um order block aqui embaixo junto com um sell side e média de 200, que pode ser aonde ele venha manipular. A gente tem isso aqui, ó,
tá? Então aqui é uma boa região. Eu vou deixar essa de cima mapeada, tá? Vou deixar essa de cima mapeada. Mas se ele não capturar isso aqui primeiro e trouxer o mercado para baixo, a probabilidade é dele vir nessa região aqui do bola, perto do bola aqui, ó, no 24.970, 980, para depois ele ir de uma vez e vir capturar aqui, tá? Então a gente tem esses dois cenários. E quando que a gente vende? Caso, deixa eu ver como tá o 15 minutos. Ah, esse aqui é o 15, deixa eu ver o 30. Quando que vende? Quando ele começar a anular esse cara do 30 minutos, que também é o 15. Então eu vou deixar uma linha de sell side aqui, ó, tá? Vou ignorar esse pavio e a gente vai precisar começar a vender se ele vier quebrar essa estrutura aqui. Se a gente olhar no 5, a gente tem o mesmo cenário, que aí é o pavio, tá? Então o ideal para a venda é que ele traga o preço para baixo e quebre essa estrutura. O MACD no 5 tá para ficar negativo. Então, aí, dois cenários. Ou espera um stop, ok, que cabe no nosso bolso, mas o ideal é o quê? Que ele quebre a estrutura desse cara aqui com o corpo do candle, tá? O ideal é isso aqui. Então, para venda, dois cenários. Ele joga o preço para cima, captura só essa liquidez aqui e falha. E aí ele faz um topo menor e vem para baixo e a gente consegue vender mais aqui em cima, fazendo parcial aqui, novas mínimas e depois aqui. Tá? Ou num segundo cenário. Ele traz o preço para baixo, quebra essa estrutura aqui, e aí as médias se alinham, ele sobe para testar a média, a gente vende e traz o preço para cá. Então tem essas duas opções, tá bom? De todo modo, temos a abertura às 11h30 e a gente tem notícia meio-dia. Como ele está acumulado de novo, é a terceira vez depois da barra, ó, ele sentiu aqui, sentiu aqui, sentiu aqui, a gente ainda tem a 20 do 12 horas descendente, mas nessa primeira, a 8 também estava descendente, nesse segundo, a 8 também estava, nesse terceiro, a 8 já ficou ascendente. Então, o ideal é realmente que ele capture essa liquidez, venha buscar as médias para fazer isso aqui, ó. É o melhor, é o cenário mais técnico, tá? Dele fazer. Mas o mercado é soberano, então a gente espera. Aqui, se por acaso ele der uma compra, até dá para cogitar essa compra, já que a gente tem mercado comprimido, para carregar até aqui. Mas a gente vai ter que ter mais cautela e a gente, na hora, filtra, tá? Porque estamos numa região de venda. Capturou os topos. Deixa eu ver se capturou a máxima de hoje. Acho que ainda não, tá no 36. Não. A máxima de hoje ainda não. Mas capturou essa acumulação para a esquerda, ó. Porque ele tá dando compra no 15, no 60, no 5, lazarento. Ó, abertura. Então, a barra tá mais contida, né? Hoje. Ontem já foi aquela pancada louca, ó. 17 pontos, o volume aumentou bem. 5 segundos vai fechar a barra do 1 em 36. Região de máxima do dia. Não se esqueçam que também é região de venda. Então a gente precisa ficar mais atento com compras, tá bom? Vinte e sete pontos. Eu tô pensando, honestamente, turma, em fazer isso aqui, ó. E deixar o stop de evento de 19 pontos, tá? Por conta do MACD do 5, por conta do volume do 5. Porque isso aqui, o stop tá curto e o ideal é que ele venha capturar a liquidez aqui, ó, tá? A gente faz uma parcial no meio do caminho e deixa a segunda saída lá no 311, tá? Já dá para trazer para o zero.
essa operação. Não faz sentido mais ele voltar. Do jeito que ele foi, ele precisa capturar lá em cima, tá? Então, já estou protegida no zero. Beleza? Pelo jeito que ele foi, o ideal é que ele venha aqui na região do 300, capturar essa liquidez, beleza? Se ele voltar de uma vez, ele vai tirar a gente no zero. Eu não vou deixar abaixo da barra, não. Eu vou proteger no zero, porque essa barra do 1 minuto, ela teve 41 pontos. Eu não me interessa ele voltar tudo isso, tá? Quem conseguiu fazer parcial antes, show. Quem não, protege, tá? A barra tá grande, a liquidez está lá em cima. Ele pode produzir um pullback um pouco mais profundo para que ele consiga subir, tá? Então, vou ficar atenta nisso aqui. Não vou, pode deixar debaixo da barra. Eu não vou fazer isso, tá? Porque não me interessa ele voltar essa quantidade todas de ponto, tá bom? Pronto, ó, me tirou na proteção, tá? Como essa barra foi muito boa e ele produziu um engolfo aqui, ó, o ideal é que ele viesse até aqui em cima. Então, como barra de poder não deu continuidade forte, ela voltou 40 pontos, o ideal é que a gente não fique nessa operação, tá? Deixa eu tirar esse exibir trade aqui pra não ficar ruim. Ah, e essa barra aqui, ó. Aqui eu já não compro mais, tá bom? Não... Ele pode até ir lá agora, ó. Deixa eu ver com quantos pontos ele vai. Olhar o do 5, o 2 não foi tão grande o volume pelo 2. Dá pra tentar. Deixa eu ver aqui. Já não vai dar nem tempo mais. Eu vou passar essa compra, tá? Desse cara aqui, ó. O stop ficaria embaixo, mas essa barra foi muito boa. Ela teve um volume bem bom pra ele não ter dado continuidade, tá? Então eu não vou. Pra mim, essa barra que a gente entrou deveria ter dado continuidade até o 300, pelo menos. Não tirou a gente na parcial por um tico, né? Chegou a dar 30 e poucos pontos. Mas tá bom. Tá bem menos volátil hoje a abertura do que ontem, tá? Isso aqui continua sendo uma compra com stop aqui embaixo. Mas eu passei ela. Quem deixou a primeira parcial no 1 para 1 conseguiu fazer parcial, hein? Tava de 20 pontos, o mercado andou 26. Tá vendo, ó? Deixa eu explicar uma coisa pra vocês entenderem a importância da leitura de preço. Quando a gente entende uma barra, quando a gente percebe pela forma que essa barra foi produzida, que ela é uma barra boa, que ela foi negociada sempre na máxima, que ela limpou o que estava para a esquerda, renovou a máxima do dia e ela não deu continuidade, sabendo que existem pontos de liquidez acima, só o fato dela não ter dado continuidade e voltado esses 41 pontos, que foi o tamanho da barra, já não me traz segurança em comprar algo assim. Porque se essa barra potente não deu continuidade, mesmo se a gente olhar o que ela fez para a esquerda, por que que essa vai dar? Com um volume menor ainda. Entendeu? Então, leitura de preço. Só. Se fosse numa outra região, um pouco mais afastado das médias, o que que eu ia falar pra gente fazer? Pra gente vender isso aqui, ó. Se duvidar, teve aluno meu que vendeu, tá? Vender isso aqui com o stop aqui em cima. E aí, saída total na 200. Só que, como a gente tá acima das médias em todos os times, se fosse só no 1 e no 2, beleza. Só que a gente tá acima da média no 5, a gente tá acima da média no 15, no 30, no 60. Então, já que estamos acima da média em todos os times, tá com a média bem próxima do preço, o ideal é que ele produz essa quebra de estrutura para a gente vender com mais conforto, tá? Isso seria uma venda num cenário em que pelo menos o 15 minutos estivesse longe da 20, por exemplo. Aí seria um cenário de venda, tá? Pelo contexto, pela falha de renovação de topo, pela barra de poder que não deu continuidade. Mas como a gente tem, deixa eu colocar o 15 minutos aqui, ó. Como a gente tem o 15 minutos com a 20 muito próxima, tipo 145, aqui, ó, tá vendo? Então, neste caso, com a 20 flat próxima, não cabe, na minha percepção, essa venda. Ficaria um pouco mais arriscado, já que no 15, ó, no 60 a gente tem a 20, no 30, tá? Então, o ideal é que ele venha quebrar a estrutura aqui, onde a gente já tinha mapeado, tá bom? Ou então que ele venha aqui em cima. Ó, ele tá tentando se manter pelo 1 minuto abaixo da média dos de 20, mas aí ele tá numa região que a gente chama de região de trap, que é o quê? Região de armadilha, ó, entre a 20 e a 200, muito próxima, sabe? Então, o ideal é que ele traga o preço pra cá. Na 20 do 2, na 20 200 do 2, MACD do 2 já ficou negativo, ó. Dois volumes bem grandes de alta que não deram continuidade. Então, ele tá bem lateralzinho, tá? Ó, não tô nem um pouco querendo comprar aqui de novo, tá?
Pelo 2 minutos, olha, até produziu uma barra que nasceu da 20, a 20 meio ascendente. Só que a gente tem divergência de MACD aqui, a gente tem uma barra boa que não tinha dado continuidade. É, não, não vale meus dólares essa compra, tá? Prefiro esperar ele chegar aqui em cima, se ele for chegar. Ó, tá vendo? Repara na ação do preço nessa tentativa de alta aqui, ó. Tá vendo como ele produz barras menores, corpo pequeno, bastante pavio, ele tem bastante dificuldade? Tá? Então, isso aqui, pela ação do preço, acaba não me trazendo uma vontade de comprar para tentar arrastar até aqui em cima, tá? Diferente se a gente produzir, se a gente fizer isso aqui, ó. A gente teve uma barra boa, que foi lá, testou a 20 com a 8 ascendente, produziu uma barra da cor contrária, que a gente chama de de RBI, e aí a gente comprou aonde? Aqui na abertura dessa barra, aqui no 400, no 20, no 242. E o nosso stop de evento debaixo da barra. E aí ele produziu uma barra excelente, depois que a gente entrou. E logo em seguida ele entregou esse movimento, tá? Produzindo uma falha de topo. Aí agora ele tá tentando subir de novo, tá? Isso aqui me mostrou o quê? Que tem até força compradora aqui, mas que essa força compradora, ela não tá de fato conseguindo produzir barras sólidas que fecham na máxima, sem pavio, tá? Então são barras menores. Como a gente tem a notícia daqui 10 minutos, provavelmente pode ser que o mercado esteja esperando isso, tá? Então, isso aqui, esse tipo de movimento, esse tipo de barra, que cada vez que sobe o corpo da barra fica um pouco menor, ele não me traz um conforto em falar, tipo, putz, esse é o trade que eu tenho que entrar. Sabe? Eu posso deixar o stop aqui de evento ir lá em cima, se stopar, beleza, é normal. O stop ele vai fazer parte, né, da nossa profissão. Só que não vale, tipo, não vale meus dólares. É um trade que eu forçaria o trade, entendeu? Não um trade, tipo, putz, eu vou entrar porque tá muito boa essa entrada. Não, tipo, ele pode até ir lento, mas é um trade que não me interessa, porque eu estaria forçando uma entrada pra ver no que vai dar. Tipo, se estopar, me estopa curto, não machuca minha conta, não acontece nada. E se for, eu ganho um dinheiro. Mas, tipo, não é aquele trade, tipo, putz, não posso deixar passar esse trade, sabe? Não, pelo comportamento que o preço tá, pela ação do preço, enquanto ele vai imprimindo as barras, tá? Então é por isso que eu deixei passar isso aqui, tipo, não tá legal pra mim, não. Não vou ficar sendo cozido aqui nesse trade, não, tá? Só pra vocês entenderem. Tá vendo, ó, como a ação do preço faz sentido? Como o jeito que o preço imprime os candles, ele nos antecipa a movimentação. Tá vendo? Deveria ter tirado aqui no zero, vai, sei lá. Tá? Então, os movimentos de venda, eles estão bem mais fortes. O mercado tá bem lateral, tá? Tô pensando seriamente em a gente deixar para amanhã, já que teremos sala aí todos os dias. É só para vocês entenderem, assim, ó, que a gente pode ter sala todo dia, só que nem todo dia vai ser dia de operar. Porque tem dia que o mercado tá ruim, tem dia que ele não produz a movimentação. E a gente evitar o stop em dias que não tão bons e fazer dinheiro pra caramba, como ontem, num dia que foi muito bom. Então a gente não é CL trader, tá? A gente só opera o mercado que nos interessa. Beleza? Então bora. Bora que esse mercado, se não vale os meus dólares, não vale os dólares de vocês. Beijo, fica com Deus. Até amanhã.